Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, você quer mergulhar em sabedoria? Você quer aprender princípios poderosos das Escrituras? Então se prepare para este estudo do capítulo 23 de Gênesis, porque você vai compreender algumas coisas que são extremamente necessárias para você viver uma vida de rompimento aqui na Terra. Eu sei que vai confrontar, porque é uma história dolorosa, traumática, mas ao mesmo tempo reveladora a respeito de algumas questões que às vezes são difíceis de lidar com elas. Você acredita que existe uma herança, existe um legado, existe algo para você conquistar, mas que vai depender de algumas perdas e você vai ter que discerni-las? É sobre isso que eu quero falar com vocês, ok? Então fique ligado porque vai ser uma aula profunda, porém esclarecedora a respeito da realidade que muitos de nós passamos por elas, fazem parte do processo da nossa vida. Eu tenho dado um estudo no livro de Gênesis e a gente tem visto a vida de Abraão e a história de Abraão é surpreendente. Abraão era um homem extremamente rico, chamado de pai da fé. Na verdade, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. E Abraão também é chamado, conhecido, né, como pai de multidões. Havia uma promessa a Abraão e a Bíblia fala que na fé de Abraão seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus te criou para bênção. Deus não te criou para ter uma família fragmentada, disfuncional, desestruturada. Não, por isso que você tem que compreender certas realidades espirituais, que às vezes vai tocar também o seu emocional, mas vai te levar a viver coisas mais profundas. É assim a história. Então eu vou fazer questão de ler o texto antes de nós trazermos aqui algo profundo sobre essa história. E foi a vida de Sara 127 anos, e foram estes os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, falou aos filhos de Et, dizendo: Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas, sem nenhum de nós te vedará tua sepultura para enterrares o teu morto, ou seja, a melhor sepultura. Ok, então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me, falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entraram ou entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, e sepulta lá o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. E falou Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de pratas correntes entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que ali estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor,
se confirmaram a Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Preste atenção a essa palavra porta e cidade, porque tem uma revelação profunda. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão e sepultura pelos filhos de Et. Deixa eu te falar, talvez essa leitura pareça um pouco estranha para você, mas você vai... É por isso que Jesus disse examinar as escrituras. Você não pode ser superficial. Isso aqui é um estudo que eu ministro. Eu ministrei esse estudo na última quarta-feira na cidade de Diamantina, aqui em Minas Gerais, na nossa congregação. E poucas pessoas estavam presentes. E aí eu sei, e eu falei que faria isso que eu estou fazendo, e estou aqui para trazer essa profundidade de conhecimento para você que quer viver um novo tempo. E para você viver um novo tempo, você precisa entender que há ciclos que só se encerram através de perdas, e há destinos que só se revelam depois de sepultamentos. Então, a morte de Sara tem um significado, e você vai compreender isso com mais profundidade. Esse capítulo 23 de Gênesis, ele, na verdade, está falando de legado e aliança. E às vezes a gente não consegue perceber isto. Tem um significado histórico, mas também tem um significado espiritual. Então, você precisa extrair isso do texto para você compreender que algumas coisas na sua vida que parecem o fim é apenas o início de algo novo e maravilhoso que Deus quer fazer na sua vida. O legado que nasce do sepultamento, eu quero que você entenda isso. Existem ministérios, sabe? Existem serviços, existem sonhos e projetos que para você compreender, você precisa estudar. Você precisa estudar, você precisa treinar a sua mente. O reino de Deus, ele é misterioso. Agora, Deus não apenas começa histórias, ele também encerra ciclos na nossa vida. E faz isso com o propósito de uma aliança. E às vezes a gente não entende o encerramento de ciclos. Porque nem tudo que termina significa perda. Algumas coisas elas precisam morrer para que a promessa venha viver e venha continuar. Então, imagine Abraão e Sara. A promessa vai precisar andar sozinha. A morte de Sara, ela não apenas foi a perda de uma esposa, foi o encerramento de um ciclo onde a promessa ainda estava sendo gerada. Lembre-se que Abraão deixou a sua terra, em Gênesis 12, a sua parentela, e ele está caminhando em fé. E agora no capítulo 22, Deus pede o seu filho Isaque, mas depois devolve a Abraão. Mas no capítulo 23, Sara morre. Mas Sara, ela representa esse ventre da promessa. Isaac nasceu, e aí todo o propósito vai mudando. Quando Sara morre, Abraão, ele faz algo poderoso. Ele vai comprar um campo para sepultá-la. É isso que a gente está vendo aqui. Mas lembre-se, perda não é fácil. A Bíblia fala que antes de Abraão se levantar, ele lamentou, ele chorou, teve um luto antes dele levantar e decidir fazer algo. É a mesma coisa que Davi teve que fazer depois de ter jejuado pelo filho que ele teve com Batseba. Olha, morreu. Ele jejuou pelo filho, morreu. Então ele se levanta, se relaciona com Betseba novamente, e aí nasce quem? Salomão. Ou seja, tem um princípio, tem uma promessa, tem um legado, tem uma aliança, tem uma herança. É claro, muitas coisas acontecem no processo, mas muitas vezes a gente não entende porque algumas coisas têm que morrer. Então encerrou esse tempo de espera. E aí começa um tempo de estabelecimento, de transição da promessa para o legado, através de Isaac. E Abraão começa a preparar Isaac para o futuro, porque há ciclos que precisam ser enterrados para que a promessa avance através da próxima geração. Eu quero dar vários exemplos aqui. Deus havia prometido a Abraão, antes disso,
no versículo 17 do capítulo 22, o seguinte: deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. A palavra porta, às vezes, aqui, significa cidade. Por isso que na hora da leitura do capítulo 23, eu pedi que você atentasse para porta e cidade. Sim, escute isso. Toda cidade ela tem uma porta, ainda que invisível. E só quem entende princípios das Escrituras, eles assumem autoridade sobre cidades. Eles assumem governo. Isso é interessante. E a gente vai desenvolver isso dentro de um raciocínio, entendendo que Deus tem algo para você. A partir deste lugar chamado Kiriat Arba. Eu vou trazer o raciocínio do texto, mas eu quero te mostrar outros exemplos bíblicos de morte. Se você for olhar a história de Jacó e Raquel, sabe, o amor de Jacó por Raquel não pôde impedir o destino. Raquel era o grande amor da vida de Jacó, mas ela morre no caminho dando luz a Benjamim. E olha, aqui está o mesmo princípio do capítulo 23 de Gênesis, porque Kiriat Arba, ou cidade de Arba, Arba era um gigante. Se você for lá em Josué capítulo 14, versículo 15, aquela cidade pertencia a este homem e era uma cidade temida. Só que Deus vai transformar o nome daquela cidade em um outro nome. Raquel quis dar o nome, né, a Benjamim de Benoni, que é o filho da minha dor. Jacó intervém e fala: não, ele é Benjamim. Ele é Benjamim, algo novo está nascendo, Raquel. Não é o seu sofrimento que vai impedir a propagação e o avanço da promessa de um Deus que é um Deus de aliança. Só que Raquel teve que morrer. O que tem que morrer na sua vida? O que você tem que deixar para trás? E você precisa se levantar. E tem gente que está vivendo um luto eterno. É por isso que eles não vivem as promessas. Deus está fazendo algo poderoso nascer no meio da dor. Filho da minha destra. Deus está sempre fazendo algo nascer após a morte. Você vai perceber que Raquel morre, a dor tenta definir o futuro, mas Jacó define o destino através de uma palavra. Então o sepultamento de Raquel não foi só perda, foi uma ruptura emocional necessária. Se você entender isto, eu tenho falado de ciclos geracionais que têm perpetuado heranças espirituais que algumas pessoas não entenderam que precisam ser rompidas. Eu trabalho com isso de maneira profunda e algumas pessoas não estão avançando por causa do que? Daquilo que a gente chama de amor cego ou um apego emocional. Escute, você tem que continuar a viver. Você tem que se levantar como Abraão, se levantar como Davi. Então foi só depois disso que se estabelece através de Benjamim. Aliás, a história de Benjamim é uma história que requer um outro estudo, nós vamos fazer, né? Você vai entender a graça de Deus revelada na pessoa de Benjamim, a gente pode fazer em outro momento, mas a história de Benjamim é uma história extraordinária. Então existem conexões que, se elas permanecerem, elas impedem a maturidade do propósito. Preste atenção nisso. Cuidado com os relacionamentos, com as conexões. Cuidado com quem você anda, os ambientes que você frequenta. Você precisa crescer, mas você precisa estar com as pessoas certas, nos lugares certos. E Deus, ele quer te dar direcionamento a respeito disso. Às vezes a gente se assusta com a história de Raquel, não é assim? Porque Raquel, você vai entender aquela questão do ídolo que ela pegou, né? Ela ainda estava pegada ainda lá, né? na história da família dela, escondeu no camelo e tal, deu um probleminha. Gente, Raquel pediu a morte. Às vezes a gente fala que as coisas acontecem por acaso. Quando Jacó não lhe dava filho, né? Ela pediu a morte.
A morte veio. E foi necessária. E tem coisas que a gente não entende. Se você for olhar a história de Ruth, presta atenção na história de Ruth. Ruth, ela perde tudo. Ruth perdeu o marido, perdeu terra, perdeu a segurança e um futuro previsível. E às vezes a gente quer viver do previsível. Mas é exatamente no vale da perda que nasce o caminho da aliança. Ah, meu Deus, ela encontra Boaz, o remidor, que é, dentro da tipologia bíblica, Cristo. Você conhece as tipologias bíblicas? Quem que Isaac representa, quem que José representa? Isso vale a pena, porque você vai começar a viver com esperança. Deus cumpre promessa. Então, o vale da perda nasce no caminho da aliança. Ela decide o quê? Permanecer com Noemi quando ela declara: o meu Deus será o teu Deus, o meu povo será o teu povo. Como é bom participar e pertencer ao povo da aliança. É de Boaz que nasce, sabe, é de Ruth, gente, uma moabita. Meu Deus, que vem o Messias. Tudo nunca foi sobre nós, talvez você já ouviu essa expressão, e é real. É tudo sobre Jesus, mas você precisa entender o caminho, o processo para você viver aquilo que Deus tem para você aqui nessa terra. Então ela troca a sobrevivência naquela terra por uma aliança com Ruth. Eles voltam para a terra do pão, Belém. Então a declaração de Ruth leva ela até a pessoa de Boaz, a redenção da sua história e a descendência messiânica, e ela entra na linhagem de quem? De Cristo. Então parecia o fim, mas era o início de um posicionamento eterno. Aliás, viva com intencionalidade e você vai se posicionar. Mas você só vai viver com intencionalidade e se posicionar quando você descobrir a sua, na verdade, ativar a sua identidade. Você tem que ativar isso e clarificar o seu propósito de vida. Então você vai viver com fé, com confiança, com esperança, né? 1 Coríntios 13:13. Agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Agora, lembra da história de Isaías no capítulo 6? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, algo tem que morrer. O que você quer manter vivo que precisa morrer? Mas existe algo que está morto e Deus quer fazer ressuscitar, mas você precisa discernir isso. Uzias era um rei forte, ele era uma referência, estabilidade. Isaías, sangue azul, né, realeza. Sim, mas enquanto ele estava vivo, Isaías não teve a visão do propósito. Por quê? Porque ele ainda tinha uma referência. E eu lembro de Isaías, né? Eu amo o livro do profeta Isaías, que é a mini Bíblia, né? O livro do profeta Isaías, 66 capítulos. Eu falo que quando você estuda esse livro messiânico, você abre a sua mente para muitas coisas. A morte de Uzias, ela representa o fim de uma dependência humana, o colapso de uma estrutura de segurança terrena e a remoção de algo que vai ocupar espaço. Nada pode ocupar o espaço do rei no seu coração. Então Isaías, ele vê o Senhor exaltado, ele recebe purificação quando o anjo toca, né? O serafim toca com a tenaz nos seus lábios, serafins, aqueles que ardem em fogo, e olha que ele teve que pegar o fogo com a tenaz, imagina, é purificação dos santos, ele entra no chamado dele profético. Então há coisas que precisam sair do trono da sua vida para que Deus possa ocupar o lugar central da sua vida, para que Deus se torne a prioridade. Tem coisas, eu sei que é pesado, mas pessoas vão morrer, você vai ter que se levantar. Então o poder do sepultamento, sepultar não é esquecer, sepultar é dar o destino correto ao que já terminou. O que Abraão podia fazer? O seu morto, é interessante essa expressão que se repete várias vezes, eu quero sepultar o meu morto. Eu preciso sepultar. Jesus ensinou isso de uma forma tão profunda. Se o grão, está lá em João 12:24, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas até o grão, a semente que você planta, quando ela morre, ela começa a dar muitos frutos. Então muitas pessoas, eles pensam que ao semear estão perdendo sementes.
Agora eu falo, existem investimentos que vão trazer um retorno muito maior do que aquele que você investiu, mas se você não entender o poder deste princípio, você nunca vai semear, você nunca vai investir, você nunca vai fazer o que precisa ser feito. Você nunca vai ofertar, você nunca vai fazer isso, porque você acha que você está perdendo ao colocar a oferta, ao servir o propósito. Então, quem não sepulta continua carregando. E quem carrega o que morreu não consegue viver o que nasceu. Então, a morte no reino não é o fim, gente. É um mecanismo de multiplicação na sua vida. Por isso a história de Davi, embora seja traumática, às vezes você pede a Deus por coisas e elas não acontecem como você gostaria que fosse. E aí você acha que Deus é mal, você atribui a Deus algumas coisas que não diz respeito a Ele, diz respeito a você entender, diz respeito a você mesmo, que precisa entender alguns princípios. A história está lá em 2 Samuel capítulo 12. Você sabe todo aquele pecado de Davi, aquela coisa toda. Você sabe, você conhece a história de Davi. Davi foi um campeão. Davi também é um modelo para nós, um homem segundo o coração de Deus. É um homem que pecou como nós. Elias tinha as mesmas paixões do que nós, mas quando você entende o princípio, você vive por algo maior do que você mesmo. José foi traído. Olha para você ver. José, mudando aqui. José foi traído, foi vendido e morto emocionalmente pela família. Mas essa desconexão o levou ao Egito e ao governo. Sim. Imagina o desespero de Jacó ao perder o seu amado filho José, dado a inveja dos seus irmãos. Sem esse rompimento não haveria cumprimento de promessa. Então nós estamos em missões, você precisa sair do Egito, você precisa perder posição, às vezes você precisa passar pelo deserto. Se você for olhar a história de Moisés, foi o sepultamento do príncipe que gera um libertador. Onde você quer estar? Davi, antes de chegar ao trono, ele passou por perdas, por perseguições, passou por cavernas. Esse é o processo, esse é o percurso. Não perca a sua fé nem a sua esperança. O que você está vivendo hoje não significa o que Deus quer estabelecer no final. Eliseu, por exemplo, ele só entra no ministério quando Elias é o quê? Levado. Então, há mantos que só descem quando os ciclos sobem. Na verdade, existe algo, um princípio de honra na história de todos os homens e mulheres de Deus que viveram coisas grandes. Eles honraram a unção, eles entenderam que certas pessoas carregavam. Os discípulos de Jesus, quando pensavam que a cruz parecia o fim, eles se surpreenderam. Já no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, eles estavam chorando, esperança perdida? Não, era o portal para o nascimento da nova aliança, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. O sepultamento de Cristo foi necessário para que houvesse ressurreição. Mortes, algumas coisas têm que morrer. Então a verdade que precisa ser compreendida aqui, existem pessoas, e eu sei que é duro, que elas não acessarão seu destino, porque insistem em manter vivo o que Deus já pediu para enterrar. São relacionamentos, são versões antigas de si mesmo, são ciclos geracionais, estações que não terminam, coisas, a vida dessa pessoa não vai para um novo nível, porque ela quer segurar o que Deus quer que ela entregue. Vamos ser sinceros. Quem tem caminhado comigo sabe, eu tenho mostrado isso. Não, eu posso mostrar isso por toda a Bíblia. Apego, sabe? Não tem como mais. Se você quer viver algo maior em Deus, você precisa compreender o princípio. Deus não constrói o futuro sobre estruturas que já deveriam ter sido sepultadas. Deus não constrói. E aí eu quero voltar para o texto, e a gente vai concluir aqui o nosso estudo. Eu quero que você entenda isso. Kiriat Arba, na verdade, é Hebron. Não é o monte, né? É Hebron.
Morreu Sara em Kiriat Arba, mas Kiriat Arba não é Kiriat Arba, é Hebron. Hebron. Hebron, uma terra que Abraão investiu nela. Gente, Abraão tinha um princípio de honra que muitas pessoas desconhecem. Abraão esteve diante de Melquisedeque, ele de tudo deu dízimo, ele foi abençoado, sabe? E quando o rei de Sodoma queria trocar com ele, né? Me dê os homens e fique com os bens materiais, ele disse assim, eu não quero que digam que foi vocês que me enriqueceram, porque Abraão sabia que um novo ciclo da sua riqueza começa a partir de Melquisedeque. Até Melquisedeque, Abraão era rico, mas era riqueza que ele herdou vindo da Mesopotâmia, sabe, de onde Deus o mandou sair da sua parentela. A partir do princípio que ele estabeleceu com Deus, Deus começou a enriquecer Abraão multiplicadamente. Daí a expressão estrelas do céu, areias do mar, com relação a nós também, não só os judeus, mas os gentios que foram alcançados na mesma fé de Abraão. Entende? Abraão foi chamado pelo povo da terra de príncipe de Deus. Príncipe de Deus no meio de nós. Sabe, tem pessoas que vão reconhecer o que você carrega e vão te honrar. Agora tem pessoas que vão te rejeitar, vão te perseguir, porque elas não entendem o que Deus tem na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Sim, eu estava hoje pela manhã lendo o apóstolo Paulo, quantas perseguições, quantas tramas para destruir a vida daquele homem. É por isso que quando você vai em Gálatas 4, você fala que a escrava, o filho da escrava, sabe por que muita gente está perseguindo o filho da livre, que é Sara? Sim, o filho de Sara não persegue o filho da escrava, mas quem está na escravidão sempre persegue quem é livre. Pega essa chave. Se você vê alguém caluniando, mentindo, inventando histórias, é porque ele não sabe quem ele é e não sabe quem as pessoas são. Nós não fomos chamados para perseguir, nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para interceder e não fazer fofoca. Nós somos chamados para abençoar, e esse é o nosso chamado. Quando você entende isso, você não vive fora do propósito. Abraão foi reconhecido, sim, como príncipe, mas tem algo que Abraão tinha que eu falo que poucas pessoas têm: humildade. Autoridade, humildade. Aliás, quanto mais humilde, quanto mais pessoas você serve, mais a sua autoridade aumenta. O seu governo aumenta. Você precisa entender esse princípio. E aí Abraão, sabe o que ele faz? Ele se prostra, ele se inclina, ele se levanta e se inclina diante do povo da terra. É claro que nós adoramos a Deus, mas nós temos que respeitar pessoas, referenciar. Eu falo que tem gente que eles alcançam certos lugares e se tornam arrogantes, prepotentes, orgulhosos, eles querem dar carteirada. Eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Essa geração cai, irmãos. Uma hora ou outra essa geração vai cair. Mas se você for humilde, como um príncipe, mas um príncipe que se inclina, que reconhece princípios de honra, Deus vai te surpreender neste tempo. Só que isso não era apenas um sepulcro, era a cova de Macpela. Lá onde Sara foi enterrado também Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Todos esses foram enterrados lá. Abraão comprou. Lembra lá com Melquisedeque? Lembra o que ele disse ao rei de Sodoma? O que ele disse? Eu recebo os jovens. Pessoas são mais importantes do que coisas. E Sodoma, representado por um sistema do inferno. Sabe, eu falo que o rei representa demônios. Querem sempre o quê? Que você se encha de coisas materiais, mas quer destruir as pessoas. Abraão, ainda era Abrão, né? Ele disse, não, pessoas são mais importantes. Eu não quero os bens para que você não diga que você me enriqueceu. Eu entendi o propósito da riqueza. Escute, aqui está uma chave. Por isso que você precisa ter uma visão, porque sem visão não há provisão.
E você tem que estar firme. Aqui está uma chave. Eu quero que você entenda. Hebron significa comunhão. Olha, um lugar de gigantes de guerra, lugar de comunhão? Sim. O sepultamento para a construção de um legado. Um lugar de medo que era Kiriat Arba, por causa desse gigante, que era o dono da cidade. Se torna um lugar de promessa. Você pode estar hoje em um lugar de quê? De medo. Mas esse mesmo lugar pode ser o lugar da manifestação da promessa. Você só precisa discernir em Deus estas coisas. O que eu quero mostrar para as pessoas é que as pessoas não entendem. Quando Abraão compra, e aí existe algo, a gratidão pode levar você a presentear, mas a honra te leva a investir, comprar. É por isso que Davi ele disse assim para Deus: não te darei algo que não me custe. Às vezes a gente não entende o poder de honrar com preço. Abraão paga o preço da terra. E esse é o princípio da herança, da posse. Lembra que essas heranças que as pessoas recebem sem entender princípios acabam se esvaindo? Abraão ele vai comprar. Então a morte de Sara foi o fechamento de um ciclo, mas não encerrou a história. É isso que você precisa entender. A terra de gigantes se torna o lugar da comunhão. E aí você precisa compreender esses processos para que você não desista no meio do caminho. Vamos concluir? Nós já estendemos bastante aqui, nossa hora, mas eu quero que você pense comigo. Há um novo tempo disponível para você, mas ele começa com um ato de coragem. Você vai ter que tomar uma decisão. Sepulta com honra o que terminou. Chore sim. Embora você não seja chamado para viver pelo que você sente, mas pelo que você sabe, Abraão sentiu. Ele chorou. Mas não permaneça preso nesse ciclo. Porque do outro lado do sepultamento existe, para Isaías, uma visão. Para Abraão, um legado. Para Jacó, uma identidade. Para Rebeca, Ruth, Boaz. E você precisa entender que, acima de tudo, uma aliança que não termina com a morte é sinal de que Deus é fiel em cumprir aquilo que nos prometeu. Então eu quero encerrar aqui fazendo um convite para você especial. Aí vai depender de você. Eu vou falar de investimento para você conhecer princípios sobre os quais você vai construir a sua vida. Serão estudos profundos. Você sabe que esse estudo aqui não é um estudo superficial. Para te levar a entender coisas que você não entendeu, a fim de que você acesse coisas que você não acessou. Eu vou deixar disponibilizado aqui o link da plataforma Rubla. Deixa eu te falar. Eu estou fazendo algo exclusivo para quem está aqui. Eu não sei se eu vou deixar esse vídeo público por muito tempo. Você tem que aproveitar a oportunidade. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte: tem oportunidades que são repetidas, algumas passam. Tem coisas que você tem que decidir rápido. Tá? E por isso que está nesse preço. É uma plataforma que você vai aprender coisas profundas. Nessa plataforma, o projeto é a ascensão dos improváveis. Pessoas que ninguém dava nada por elas, mas que começaram a crescer e viver coisas grandes na Terra por meio de princípios que Deus estabeleceu. Elas começaram a aplicar por entendimento. Elas achavam que não eram capazes, mas Deus as fez entender quão longe elas podem ir no entendimento de verdades que muitas vezes estão ocultas a muitos. É a ascensão dos improváveis. Por isso essa frase que está aqui, né? Está aqui desse lado de cá, ó. Vem ser nós. Você em missão, sua essência real, nosso ótimo ser. Então, 12 vezes de R$ 8,15. Você já pagou parcelas nesse valor de R$ 8,15? É o que você vai pagar para entrar nessa plataforma e começar o seu treinamento para você entender princípios para viver uma vida com significado, com relevância, que também transborda na vida de outras pessoas. Tá bom?
Essa é a história do capítulo 23. Quem já está lá na plataforma Rubla, faz uma questão de deixar uma mensagem aqui, comentar. Muita gente já está lá e sabe que é riqueza de sabedoria. É para quem realmente quer viver o legado, a herança, como Abraão. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.